Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 17 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer dois secretários de saúde da região metropolitana da Baixada Santista. O de Santos, Marcos Calvo, e o de São Vicente, Antônio Rua Vieira. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. União dará 5 milhões de reais para Hospital dos Estivadores. Na Folha de São Paulo, Dilma prepara medidas para tentar agradar a empresários. No Estadão, Fernando Henrique Cardoso rebate Lula. Campanhas se acusam de espalhar ódio. No Santa Portal, com gol relâmpago e outro no fim, Estados Unidos vence Gana em Natal. No site do Boc News, Hospital de Clínicas e Maternidade terá 5 milhões de reais para equipamentos. No G1 Santos e região, casal suspeito da morte de zelador vem reconstituição. E no portal da UOL, seleção pega México em estádio simbólico na nova era escolar. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater as ações que vêm sendo desenvolvidas por dois municípios na área da saúde, dois dos mais importantes municípios da região metropolitana da Baixada Santista, de Santos e de São Vicente, com relação, por exemplo, à epidemia de dengue, que afeta já a nossa Baixada Santista, a chegada de um novo vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, entre outros temas importantes. Vamos saber também dos investimentos realizados pelas duas secretarias de saúde, pelas duas prefeituras, nos respectivos municípios para enfrentar os desafios e prioridades do setor de saúde. Mas o debate em torno de todos esses temas, entre outros também relevantes, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de céu nublado com algumas aberturas de sol, mas pode chover no fim da noite. A temperatura varia entre 19 e 25 graus em Santos. As ondas podem chegar a 1,5 m nas praias da região. Estradas. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para debater saúde com os nossos convidados, os secretários de Santos e São Vicente. Voltamos já. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. 1000 músicas para ouvir, 1000 livros para ler, 1000 filmes para assistir, 1000 praias para curtir, 1000 cidades para conhecer, 1000 gols de Pelé. Enfim, o número 1000 marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre motivo de comemoração.
Por isso a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o jornal BocNews está na edição 1000. A gente tem muita história para contar em quase 3 décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal BocNews, gostoso de ler, bom de negócios, em todas as edições. Os melhores momentos dos anos 70, 80 e 90. Participe você também. Peça o seu clipe no santaportal.com.br/107 na TV. Vale um artista ou banda para ser tema dos especiais. 107,7 na TV. Todo sábado à meia-noite. Não durma sem ele. Fique ligado e participe. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 17 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o secretário de Saúde de Santos, Marcos Calvo, e o secretário de Saúde de São Vicente, Antônio Rua Vieira. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, esteve nesta segunda-feira na Universidade de Santa Cecília para divulgar o balanço do programa Mais Médicos. Ele apresentou dados nacionais e regionais e anunciou ainda uma verba para o Hospital Conselheiro Nebias. Confira na reportagem de Amanda Barbieri. O seminário foi realizado também em diversas partes do país. Teve como objetivo divulgar os primeiros resultados do programa Mais Médicos, que completou 10 meses. O ministro afirmou que, antes do início do programa, havia falta de profissionais em diversas regiões do país. Nos últimos 10 anos, o número de postos de trabalho para médicos ultrapassou em 53 mil o número de médicos formados. O programa Mais Médicos tem como objetivo levar atendimentos em áreas de difícil acesso, como as áreas indígenas, o interior e periferias de grandes centros. Hoje, 14 mil profissionais reforçam o atendimento e mais de 49 milhões de brasileiros têm acesso aos atendimentos básicos de saúde. O programa já está consolidado na região e não há pedidos para novos profissionais. Estamos investindo agora na qualidade para melhorar o atendimento à população e também estamos trabalhando em 2 outros eixos da nossa estratégia do Programa Mais Médico, que é melhorar a infraestrutura, ou seja, transformar os antigos postinhos em unidades básicas de muita qualidade para atender de forma respeitosa cada morador. E, ao mesmo tempo, investir na ampliação do número de vagas em faculdades de medicina, tanto na ampliação das vagas nas faculdades já existentes aqui em Santos, mas nesse momento também o Ministério da Educação, junto com a gente lá do Ministério da Saúde, nós estamos avaliando a possibilidade de abrir um novo curso de medicina, tanto em Cubatão como na cidade do Guarujá, porque nós precisamos trazer médico emergencialmente, mas precisamos também pensar a médio e a longo prazo numa solução, ou seja, num equilíbrio entre o número de médicos existentes e aqueles que são necessários para atender a nossa população. A reitora da Universidade Santa Cecília lembrou que o ministro foi o fundador do curso de fisioterapia da universidade e falou sobre o apoio da instituição a projetos como o Mais Médicos. Durante o seminário, o ministro ainda assinou um convênio para a aquisição de equipamentos para o Hospital dos Estivadores de Santos, com investimento de mais de 5 milhões de reais. É um compromisso do governo federal, do governo da presidenta Dilma, nosso, no Ministério da Saúde, para que junto com a Prefeitura de Santos, nós possamos retomar no menor espaço possível de tempo o atendimento desse hospital, que vai ser fundamental não só para atender Santos, mas para atender toda a Baixada Santista, até porque ele vai entrar no sistema de atenção hospitalar da região metropolitana com um papel muito importante. Muito bem, aí está a reportagem, além do anúncio da liberação desse recurso da ordem de 5 milhões de reais para o Hospital dos Estivadores, em Santos também foi discutida a possibilidade de um hospital regional em São Vicente, também outra necessidade do setor de saúde da nossa região. Secretário Marcos Calvo, bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Como é que o senhor avalia essa visita do ministro Arthur Quioro, a liberação desses recursos, enfim, todos os temas tratados nesse seminário Mais Médicos? Bom dia, Chico. Bom dia, Rua. Primeiro, satisfação mais uma vez estar presente aqui no programa. Pois não, muito obrigado. E acho que é muito importante a visita aqui do ministro Arthur Quioro, porque ele é um santista de nascimento, né? Claro. Foi professor aqui da universidade,
e é um profundo conhecedor da realidade de saúde da nossa região, né, da cidade, da região, e ele sabe quais são os investimentos que estão sendo feitos, né? Nós já estivemos, inclusive, juntos, o Rua também já esteve lá em Brasília, com os prefeitos, com os secretários de saúde da região. Existe uma série de reivindicações conjuntas para a região, né? Mas especificamente no dia de ontem, uma ação muito positiva foi exatamente o anúncio dos primeiros recursos que o Ministério está liberando para começar a comprar os equipamentos, né, para efetivamente montar o hospital, né? Um hospital é um hospital de grande porte, um hospital de mais de 200 leitos, né? A reforma está indo muito bem, né? Está num ritmo bastante acelerado. E no segundo semestre do ano que vem a gente começa a fase que é a fase mais complicada, que é exatamente montar o hospital, colocar o hospital para funcionar, né? Então, instalar os equipamentos, fazer todas as instalações. E se a gente não começar a preparar isso agora, né, a gente vai ter um atraso lá adiante. Então, o compromisso do Ministério foi cumprido, né? Essa primeira verba de 5 milhões, ela é destinada principalmente para os grandes equipamentos, né? Aqueles que, do ponto de vista até da licitação pública, são mais difíceis de comprar, demoram mais tempo. Mas nós temos um compromisso também do Ministério que ainda esse ano a gente volta a falar sobre recursos para o ano que vem, para a gente comprar o restante de mobiliário, de equipamento, para terminar de montar o hospital. Então é o começo de uma da segunda fase de preparar uma caminhada. O hospital para funcionar. O senhor calcularia algo em torno do que, de 20 milhões de reais para montar o hospital? Mais do que isso. Mais do que isso. Mais do que isso. Eu acho que deve ficar entre 25 e 30 milhões. Porque vamos lembrar o seguinte, são 223 leitos, né? São todos os equipamentos, né? Mobiliário, instrumental cirúrgico, né? Então vamos lembrar, esses pacientes, eles vão tomar as refeições nos leitos, então você tem as bandejas para servir, tem toda essa estrutura, isso tudo é pouquinho, não. Na hora que você soma isso para o montante que é um hospital, longe. É muito recurso. Vai longe, de fato vai longe, mas de qualquer forma é importante esse início e essa liberação dos recursos da ordem de 5 milhões de reais para o Hospital dos Estibadores. Bom dia, secretário Antônio Rovieiro, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Chico. Bom dia, Marcos, obrigado pelo convite. E eu gostaria de questioná-lo inicialmente, quer dizer, a respeito desse período que o senhor assumiu a Secretaria de São Vicente, um desafio, né? Sim, boa sorte para o senhor. Há 4 meses o senhor está à frente da Secretaria. E nesse encontro do ministro Arthur Quioro aqui em Santos, ontem aqui na Universidade de Santa Cecília, discutiu-se também a possibilidade de um hospital regional em São Vicente, que seria muito importante para o município, não apenas para São Vicente, mas para toda a região. Não, sim. A região como um todo, existe uma carência grande de leitos, né? Quando a gente assumiu lá 4 meses, a gente identificou 2 linhas nossas de atuação, uma que seria a nossa área básica, que a gente tinha que migrar a nossa rede para a estratégia de saúde da família, mas o ponto central era a falta de leito na cidade, né? Nós tínhamos só o Hospital Municipal, temos 71 leitos, e mais a maternidade com mais 55. Hospital Municipal e maternidade que funciona numa área alocada, né, dentro do Hospital São José. Então, tínhamos na cidade 126 leitos, né? Temos 126 leitos. Isso tudo foi agravado nos anos anteriores pela crise do Hospital São José, né, que hoje perdeu a filantropia, não existe praticamente mais nenhum leito SUS ativo dentro do Hospital São José. E pelas nossas contas, né, a nossa população SUS, que é a população que não tem saúde suplementar, é em torno de 250 mil habitantes. Se a gente estimar que existe uma necessidade de 3 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes, a cidade necessitaria de 750 leitos. Então, você vê que 126 para 750 é uma diferença muito grande. E da primeira vez que a gente teve uma conversa com o ministro, logo após a nossa posse, né? Um pouco antes da visita que nós fizemos a Brasília, a gente pontuou que o nosso objetivo principal era perseguir leito e que a cidade é a maior cidade em termos de população dependente do SUS da região. Sim. Embora Santos tenha mais habitantes, a nossa cidade de São Vicente é a que mais precisa de investimento SUS. Claro. Né? E que um novo equipamento hospitalar de grande porte se fazia necessário e ele teria que estar fisicamente dentro da cidade de São Vicente, embora tendo a região como um todo, né? Como o Marcos já pontuou, o Arthur conhece a região como poucos, né? Conhece inclusive São Vicente bem, né? Inclusive.
E também a gente vê com bons olhos, né, o Hospital dos Estivadores funcionando, né, colocando provavelmente o ano que vem, né, cada leito que seja criado na região, né, é muito importante. É muito importante. Eu acho que a gente precisa mais ou menos de uns 1.500 a 2.000 leitos novos na região. E nós temos quanto hoje, doutor, mais ou menos? 1.000 e quantos, Marquinhos? Então, na verdade, leito SUS, quando a gente soma SUS e convênio, a gente tem na ordem de 2.700 leitos. Tá. Mas como o Rua falou, né, o parâmetro é 3 leitos para 1.000 habitantes, principalmente uma população da nossa região, que é uma população já idosa, sim, que necessita mais de mais internações mais prolongadas, né? Então a gente fala, a região precisaria aí de uns mais de 5.000 leitos, né? Nós temos 2.700. Do SUS é um pouco mais ou menos a metade disso. Uns 1.500, 1.400 e pouco. Aí a gente fala de tudo, né? Um pouco mais de 1.200, 1.300 leitos para o SUS. Então, há uma carência de leito muito grande. Aliás, hoje há uma carência tanto do SUS quanto na saúde suplementar. Até mesmo, secretários, para o plano de saúde, mesmo para o atendimento particular, há falta de leitos. Sim. Porque é tanto, só Santa Casa tem um plano de saúde com 123 mil associados. A Unimed tem mais. A Unimed acho que uns 150 mil. 150 mil? São cerca de 700 mil usuários de plano de saúde na região, né? Então, hoje, de fato, falta leito na saúde suplementar. Sem dúvida. Também. E aí, até um dado interessante, porque para leito público, leito do SUS, nós temos uma obra do Estivadores, está em andamento, são 223 leitos, e tem uma obra do Hospital de Itanhaém, que também está em andamento. Acho que também já acrescenta uns 200 leitos. Na área da saúde suplementar, não tem nenhum leito em obra, pelo menos, né? Existem aí alguns planos, Unimed, a Casa de Saúde tem plano de ampliação. Então, é absolutamente necessário para a região, né, ter investimentos na área hospitalar. Mas o Rua tem toda a razão. Eu acho que assim que começou a discutir isso acabou tornando público no evento que teve em São Vicente com a presença do Arthur, quando ele foi homenageado lá, né? E o próprio prefeito de Santos, Paulo Alexandre, ele de pronto falou, tem o nosso apoio a esse pleito, porque é importante para a região. Claro. Então, de fato, acho que é uma luta, né? Um desejo de toda a região que a gente possa efetivamente equacionar essa questão de leito hospitalar. Afinal, vivemos em uma região metropolitana de direito. Para que ela seja de fato, nós precisamos de transporte integrado e precisamos também de saúde e leitos que atendam a toda a população da Baixada. E essa falta de leitos remete a uma outra questão, secretários, que também preocupa a todos nós, que é a questão da dengue. E nós já estamos num quadro, tecnicamente, pelo menos, de epidemia. No caso de Santos, a necessidade de 400 casos notificados, já ultrapassamos isso, não, secretário? A gente já está na ordem de 400 casos. O que é importante destacar, Chico, é que no caso da dengue, né, o critério técnico utilizado pelo Ministério da Saúde é contar os casos de julho até 30 de junho do ano, né? Então nós estamos terminando o mês de junho e esse é um número cumulativo de casos, né? Quando a gente compara esse ano com o ano passado, só para a gente ter uma ideia, e o acompanhamento que a Vigilância Epidemiológica faz é um acompanhamento semanal, né? Neste ano de 2014, nós tivemos como a semana de maior número de casos registrados, 60 casos. No ano passado, que a gente teve aquela grande epidemia de dengue, a gente chegou a ter numa semana 1.000 casos confirmados. Né? Então, existe uma diferença gritante, muito evidente. Você diria que há um declínio. Tá? Nesse momento a gente já está em declínio, né? Então, do ponto de vista, o que é importante para a saúde pública quando existe esse critério de dizer estamos em epidemia? É tomar as medidas para que o quadro seja controlado. Claro. E a gente já tem hoje, no nosso entendimento, e isso é um ponto de vista também discutido pela Secretaria de Estado da Saúde, conversamos sobre isso com a Vigilância Epidemiológica do Estado, a situação está controlada. Né? Não há necessidade de tomar nenhuma medida adicional. Né? Agora, claro, eu sempre repito isso, é importante falar isso para a população. Sim. Não podemos descansar, relaxar, não podemos descuidar em momento nenhum em relação à dengue.
Pois é, isso é muito importante a população, porque é uma questão técnica. 300 e poucos casos, uma epidemia, 400 casos de epidemia, enfim. O importante é que as ações desenvolvidas antes mesmo de tecnicamente estarmos em uma epidemia são exatamente as mesmas que se tomam hoje. Então, é importante agora, a participação da população é fundamental. Nós só vamos vencer a dengue com a participação da população. Em São Vicente, secretário, como é que está a situação com relação à dengue? Em São Vicente, este ano o número de casos foi bem inferior ao do ano passado, né? A gente, inclusive, nem entrou na área de alerta, né? Então, tecnicamente, a gente não entrou em situação de epidemia. Infelizmente, os casos que a gente identificou esse ano foram todos de menor gravidade, não tivemos nenhum óbito na cidade por dengue, infelizmente. O que é ótimo, que mostra perfeitamente que há um declínio. É bem verdade que a temperatura também foi uma temperatura diferente do ano passado, porque praticamente não choveu. Então, isso também, evidentemente, colaborou para esse quadro de declínio dos números de casos da dengue. Agora, com a dengue em declínio, nós temos aí, secretário, a nossa região parece que é premiada mesmo, viu? Porque, olha, está chegando aí um novo vírus, o chikungunya, esse é o nome técnico, que seria o homem que enverga, segundo definição do professor Marcos Caseiro, que esteve ontem aqui no programa, que provoca muitas dores articulares, nas articulações, enfim. Mas não é, e é transmitido também pelo Aedes aegypti. Essa situação, secretário, preocupa? Olha, sempre preocupa porque é um vírus novo que está surgindo e, evidentemente, existem as condições de transmissão. Mas acho que é muito cedo para a gente dizer que para a população ficar em alerta. Não, vamos esperar para ver como é que a coisa vai acontecer, né? As doenças transmissíveis, veja, Chico, isso é uma característica importante. Às vezes a gente espera que aconteça de uma maneira e os eventos acontecem diferente. Então, não dá para a gente, neste momento, né, e o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde são muito alertas em relação a isso, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com a circulação de pessoas, de estrangeiros, por conta da Copa, tanto que houve um esforço aí de vacinar os profissionais que trabalham na área de turismo, restaurantes, hotéis e tal, né? Então, as autoridades sanitárias, principalmente do Estado e do Ministério da Saúde, estão muito atentas e semanalmente a gente é informado sobre essas situações. Tem alguns casos de brasileiros que tiveram a doença, né? Inclusive um caso registrado em São Vicente por conta de um militar que estava numa atividade fora. No Haiti, né? Isso, estava em missão de paz no Haiti. Mas o que vale a pena salientar é que não foi um caso autóctone, ele não foi contraído aqui no Brasil, né? Ele foi contraído lá no Caribe, né? Lá no Haiti, e ele iniciou sintomatologia quando ele já havia voltado. Né? E esse soldado está internado em São Paulo? Ele foi para acompanhamento em São Paulo. Tá. Sim, não ficou hospitalizado aqui na região. Está sendo acompanhado e, portanto, não há nenhum motivo para pânico. Não há motivo, não existe registro de nenhum morador brasileiro, né? Nenhum brasileiro que tenha contraído a doença em território nacional. Sim. Agora, ele também é transmitido pelo Aedes, né? Também é transmitido pelo Aedes. Mais uma justificativa, né? Mais um tipo para a gente alertar a população. Claro. Não descuidar em nenhum momento da questão do mosquito da dengue, né? Então, na verdade, nessa fase do ano, Chico, a gente já está aí terminando o primeiro semestre, a gente já está, a equipe da dengue, ela já começa a se preparar para intensificar as ações a partir dos próximos meses, né? Sim. Então vai passar a temporada de frio, que normalmente não tem muito mosquito, né? Mas logo na sequência a gente começa uma temporada aí da primavera, que já também é um pouco mais chuvosa, começa a esquentar e já começa a ter um pouco mais de circulação de mosquito. Então, é fundamental que ainda neste ano, no segundo semestre, a gente intensifique as ações de controle, né, de combate ao mosquito. Porque o poder público, por meio dos mutirões e por meio das visitas nos domicílios, enfim, com os agentes da dengue, vem fazendo a sua parte. Agora, é fundamental que cada um de nós colabore e cuide da sua própria casa, porque senão fica difícil. É impossível ao poder público, seja o governo federal, o governo estadual ou mesmo os governos municipais, cuidar de uma questão tão séria como essa, não, secretário? Não, sim, é importante o controle do vetor, né? Sobretudo agora, né? Com esse vírus novo, né? Que temos esse vetor comum.
Então, existe a limitação do poder público, né? Que ele necessita da autorização da pessoa para entrar na sua casa, para fiscalizar. Mas tem gente que não permite, hein? É incrível. Os agentes são identificados, uniformizados, e assim mesmo tem pessoas que resistem a isso. E é importantíssimo que cada um faça o seu papel, né? Não adianta nada a gente ter numa quadra, numa região onde todo mundo faça o seu papel e uma casa exista ali um foco do vetor, compromete toda a população ali naquele entorno, né? Então, todas essas medidas são... Sem dúvida, a participação é fundamental. E para encerrar este bloco, secretário, e com relação à Copa do Mundo? Uma série de providências foram adotadas, enfim, pelas prefeituras da região. Está tudo em ordem, nenhum problema, por enquanto? Até o momento está muito tranquilo, né? Na verdade, houve uma preparação intensa nos meses que antecederam a Copa. A área de vigilância trabalhou muito, né? Nossa equipe, nós vacinamos mais de 5.000 pessoas, que são aqueles que trabalham diretamente com a questão de recepcionar os turistas, claro, né? A parte de vigilância sanitária vistoriou todos os estabelecimentos, hotéis, restaurantes, né, da orla, foi um grande mutirão. Então foi um trabalho muito intenso, bastante importante. Não tivemos nenhuma dificuldade até o momento. Além desse trabalho de vigilância, tem todo um sistema de alerta para casos, né, se tiver alguma eventualidade de algum acidente, nós teremos os navios que vão aportar aqui, né? Então tem a preocupação em relação a isso, a essa população de estrangeiros, né? Porque, só para você ter uma ideia, Chico, existem países da Europa que nesse momento estão passando por uma epidemia de sarampo, né? Então o risco de ter um vírus que, vamos dizer, está controlado aqui no Brasil, né? Vindo de fora, existe, né? Mas, veja, faz parte, o turismo é uma cidade coisa, como a nossa, né? No mundo moderno, né? Essa mobilidade internacional, ela é uma realidade, né? Ela só precisa, as autoridades sanitárias só precisam de fato estar atentos a esses fatos e tomar as medidas para acompanhar, controlar e tomar todas as medidas necessárias. A globalização vale também para a doença, não resta dúvida. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. 1000 músicas para ouvir, 1000 livros para ler, 1000 filmes para assistir, 1000 praias para curtir, 1000 cidades para conhecer, 1000 gols de Pelé. Enfim, o número 1000 marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre motivo de comemoração. Por isso, a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o Jornal BocNews está na edição 1000. A gente tem muita história para contar em quase 3 décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal BocNews. Gostoso de ler, bom de negócios. Em todas as edições. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 17 de junho, e hoje recebendo com muito prazer 2 secretários de saúde de municípios da nossa região metropolitana. Marcos Calvo, secretário de Santos, e Antônio Rua Vieira, de São Vicente. E agora nós vamos a uma pergunta de um telespectador. Paula, por favor.
é a Carmen Lúcia, Chico, ela é moradora da Vila Belmiro, aqui em Santos. Ela faz a pergunta para os dois secretários. Como está a questão das maternidades em Santos e São Vicente? Parto agora só com agendamento? Secretário Antônio Rua, gostaria que o senhor respondesse inicialmente. Bom, em São Vicente, a única maternidade que existia na cidade, que era 100% pública, que era do Hospital São José. Em 2012 ela foi municipalizada, incluída aí na crise financeira do Hospital São José. Existia um termo de ajustamento de conduta entre o Hospital São José, Prefeitura e Ministério Público, porque senão a única maternidade da cidade iria fechar. Então, desde 2012, quem absorve, quem atende a parturiente em São Vicente é a Prefeitura. Ela está fisicamente dentro do Hospital São José, mas ela é uma maternidade municipal, né? Não existe o parto agendado em São Vicente, não existe porque não existe hospital que atenda a saúde suplementar na cidade de São Vicente. Então, a realidade que a gente encontrou há 4 meses atrás era que mais ou menos 30% só das parturientes de São Vicente davam à luz dentro da nossa maternidade, né? Então a gente fez algumas modificações, modificamos a administração da maternidade, colocamos enfermeira obstetriz em cada plantão, plantonista, né? Colocamos mais um obstetra de plantão no período diurno e nós já conseguimos avançar para em torno de 45%, 50% das parturientes aí, em um intervalo curto de tempo, e a gente pretende ampliar um pouco mais, né? Chegar próximo da nossa meta. Maternidade pública, portanto, em São Vicente. E em Santos, secretário, houve toda aquela polêmica em torno da Casa de Saúde, aquilo foi resolvido, felizmente. Enfim, como está a situação? É interessante essa questão do parto agendado, né? Porque, na verdade, do ponto de vista dos hospitais públicos, das maternidades públicas que nós temos, a Santa Casa, o Silvério Fontes e também o Guilherme Álvaro, apesar de ser estadual, não está sob gestão do município, nesses hospitais, a taxa de partos cesáreos, né? Ela ainda é alta, né? Ela está acima de 40%. O ideal é que seja menos de 20%, né? Dá para a gente trabalhar até com 15%. O que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Exatamente. Mas a coisa, de fato, é grave, vamos dizer assim, né? Crítica, quando a gente fala da saúde suplementar, que tem serviços que passam de 90% de parto cesáreo, né? E hoje, não é uma discussão simples, porque acaba envolvendo toda a questão da maneira como se dá assistência médica, né? É muito mais cômodo e seguro para o médico fazer o parto cesáreo, né? Então, ele acha que o parto cesáreo é um evento mais sob controle. Por que é mais seguro? Assim. Quando existe um parto... Afinal, é uma cirurgia, né? Não é uma operação. Então, veja, individualmente, para cada caso, ele tem um controle melhor da situação. Por quê? No parto normal, se tudo estiver sob controle, a maioria absoluta dos casos vai acontecer tudo bem. Mas uma parcela muito pequena, na última hora, pode virar uma cesárea, pode ter alguma situação do chamado sofrimento fetal, né? O Rua, que é neonatologista, conhece muito bem essas situações. Então, aparentemente, para o médico individual, né, para ele, fala assim, não, o parto cesáreo, eu faço a cirurgia e pronto, né? Vai surgir o problema para o neonatologista, porque no final das contas, aquele parto cesáreo pode acabar virando um parto prematuro, né? E aí é que vem o grande risco dessa discussão, porque o que a gente observou, inclusive, na discussão da mortalidade infantil de Santos, que grande parte dos casos relacionados aos óbitos infantis eram óbitos que tinham uma prematuridade, não exagerada, mas menos de 37 semanas, né? Então é o quê? É aquele erro, não é um erro, mas nunca há uma precisão absoluta ao se calcular a idade da gestação, né? E, infelizmente, ainda por uma questão cultural, começa a surgir situações de assim, eu vou querer que meu filho nasça no mesmo dia que... No dia tal. Dia tal, por conta do signo, por conta de não sei o que lá. Então, são eventos que aparentemente causam uma comodidade maior para a gestante e para o médico. Mas é um risco para aquela criança e até para a mãe, né? Então, nesse momento, Chico, a gente está dentro da Secretaria de Saúde de Santos, começando uma grande discussão para estimular o parto natural, né? Então, isso nós já fizemos, semana passada, inclusive, chamamos todos os obstetras da rede, né? Chamamos
as entidades, tem entidades hoje da sociedade civil que estão se mobilizando para isso. Claro. Porque é necessário retomar essa questão do parto normal, né? Estimular, mostrar que é importante, mostrar que no final ele é mais cômodo, ele é mais seguro para a mãe e para a criança. Claro. Houve uma pesquisa recente da ANS, inclusive, que mostrou que a gestante, quando ela começa a procurar o médico fazer o pré-natal, a grande parte delas tem o desejo de fazer o parto normal, né? Durante o pré-natal, os eventos vão acabando modificando a situação e ela acaba optando por fazer o parto cesárea. Então, acho que é importante a gente deixar claro que não são coisas fáceis de resolver, né? Na verdade, envolve ter estrutura, acho que o Rua fez muito bem, você tem que criar estrutura nas maternidades para fazer o parto normal. O enfermeiro obstetriz, ele tem um papel extremamente importante, né? Claro. Mas a gente também precisa defender essa tese, a gente precisa conquistar isso, né? Acho que é uma questão de falar para a população, falar para as mulheres que é importante ter o parto natural. Há dados que mostram que o Brasil é o país com a mais alta taxa de cesarianas do mundo. E cesarianas muitas vezes desnecessárias. Há uma discussão intensa, inclusive sobre o aspecto econômico nesse processo. Isso de fato existe, doutor Rua? Ou seja, o interesse econômico para que os partos sejam cesarianos? Não sei exatamente, assim, claro, se a gente entender do ponto de vista do obstetra, né, que às vezes um parto cesariana, ele em 1, 2 horas, ele fez o parto e voltou para sua casa, para suas outras atividades, e às vezes um trabalho de parto pode durar mais do que 24 horas e ele ter que se dedicar a um paciente só, existe essa pressão econômica nesse sentido, né? Mas não se justifica, né? Por isso que a gente entende que deva existir essa mudança de paradigma de remuneração do trabalho médico, não pelo procedimento, né? Mas pela assistência, né? Pela dedicação, pela dedicação, pelo cuidado que ele faz. O senhor é pediatra. Eu sou pediatra. Portanto, acompanha bem todo esse processo. De fato, quer dizer, o parto agendado passa a ser um problema, porque de repente não chegou a hora ainda da criança nascer e de repente pode haver essa prematuridade a que aludiu o secretário Marcos Paulo. Existem as suas indicações, né? Uma parturiente que já teve 2 cesáreas anteriores, ela não pode ser submetida a um trabalho de parto normal, sob risco de rotura uterina. Então, existem algumas indicações médicas precisas, né, para cesárea, que você já sabe de antemão que aquela gestante vai precisar fazer cesárea, né? Nesses casos, se entende que você possa fazer um agendamento. Então, ela já está na 3ª, 4ª gravidez, as anteriores todas foram cesarianas, a próxima vai ter que ser. Nesses casos, se admite que você faça o agendamento, né? Nos outros, todos a gente entende esse aspecto de desejo da mãe, por um lado, de ter o parto cesárea no dia que ela quer. Sim. Essa comodidade para o médico também, por outro lado. Enfim. Mas isso não é bom para o bebê, sobretudo para o bebê. É isso. Né? Além do risco de ter um bebê prematuro, de você ter uma margem de erro de bebê nascer 2, 3, 4 semanas antes do tempo, mesmo o bebê que nasce de termo, cesariano, ele tem um risco maior de desenvolver desconforto respiratório logo ao nascimento. Sim. Então, um bebê que deveria nascer bem, e logo para o peito da mãe para amamentar, ele vai para uma UTI, oxigênio, ventilação mecânica, sob o risco de procedimento, de pegar infecção. Então, às vezes a comodidade do médico e da gestante não justifica o risco para o produto final, né? Porque o que todo mundo espera que é um bebê sadio. Sem dúvida nenhuma. E olha, Chico, eu acho que quando eu digo que a gente precisa discutir essa questão, né? Nós vamos criar os mecanismos e os elementos para que a coisa aconteça. Então, no Estivadores, no futuro Hospital das Clínicas Maternidade Conselheiro Neves, né? Já tem lá a previsão de salas para fazer o PPP, né? Que é um espaço onde a gestante ela faz o pré-parto, faz o parto e passa as primeiras horas no pós-parto, já para ter mais conforto, para poder ter acompanhante nesse momento. Vai ter uma sala que tem lá uma banheira, né? Quase uma piscina para as mães que tiverem o desejo de fazer o parto na água. Então, são situações que nós precisamos estimular essas situações, né? Ainda nesse 2º semestre, com as reformas que nós estamos fazendo no Hospital Silvério Fontes, a gente também pretende criar esses ambientes de PPP. Então, é importante que a gente tome medidas, né,
iniciativas exatamente para estimular essa questão do parto natural. E sem dúvida os secretários colocaram muito bem a necessidade de se motivar, de se estimular as pacientes e se discutir essa questão. Não apenas do parto natural, mas também do aleitamento, da amamentação, tão importante quanto o parto natural. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre investimentos no setor de saúde em Santos e São Vicente. Voltamos já. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. 1000 músicas para ouvir. 1000 livros para ler. 1000 filmes para assistir. 1000 praias para curtir. 1000 cidades para conhecer. 1000 gols de Pelé. Enfim, o número 1000 marca uma nova etapa em todos os sentidos e sempre motivo de comemoração. Por isso a gente não poderia deixar de prestar homenagem a esse número. Afinal, o Jornal BocNews está na edição 1000. A gente tem muita história para contar em quase 3 décadas de bom jornalismo em Santos e na Baixada Santista. E você faz parte dela. Jornal BocNews, gostoso de ler, bom de negócios, em todas as edições. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, agora no último bloco do programa e recebendo hoje, nesta terça-feira, dia 17 de junho, com muito prazer, os 2 secretários de saúde das mais importantes cidades da nossa região, Santos e São Vicente, Marcos Calvo de Santos e Antônio Rua Vieira de São Vicente. E agora nós vamos para mais uma pergunta de um telespectador. Paula. A pergunta, Chico, é da Débora, ela é moradora do bairro da Aparecida, em Santos. Como funciona a integração das cidades na questão da saúde? Existe uma política regional de atendimento? Aos 2 secretários a pergunta. Chico. Secretário Marcos Calvo. Então, existe sim várias ações que são conjuntas, né? Como é que funciona isso? Todo mês existe uma reunião que os secretários municipais se reúnem junto com o Departamento Regional de Saúde. É um chamado colegiado de gestão regional, né? Então as questões que envolvem vários municípios são decididas ali. Sim. Vamos dar um exemplo aí, recentemente foi aprovado o plano da rede da pessoa portadora de deficiência, né? Então quais são os equipamentos que vão ficar em cada cidade, o caso do Centro de Referência do Trabalhador que existe em Santos, ele também atende São Vicente. Então, existem várias ações que são conjuntas, regionais. Né? Agora, eu não tenho dúvida que a gente ainda precisa aprimorar muito isso, né? Acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Vejo que essas questões dos investimentos, inclusive hospitalares, eles precisam ser discutidos para a região inteira. Claro. Né? Tem coisas que ainda estão muito concentradas na cidade de Santos, né? Então, cito sempre o exemplo da pessoa que faz diálise, que tem que fazer diálise 3 vezes por semana, que mora lá em Peruíbe, né? É um desconforto e chega a ser de fato um crime para esta pessoa ela sair de Peruíbe e ter que vir 3 vezes por semana aqui fazer diálise. Então, é necessário desconcentrar um pouco esses serviços, né? Mas caminhamos bem, eu acho que hoje tem uma integração muito grande entre os secretários, a gente discute muito. O Rua está fazendo um grande trabalho lá em São Vicente, eu acho que os outros secretários da região, a gente tem discutido muito as nossas possibilidades de trabalho conjunto. Dos desafios que são colocados para toda a região, né, secretário? Sim. E nesse sentido, investimentos, o que o senhor destacaria para esse período da sua gestão à frente da secretaria? Bom, com relação à área de atendimento de urgência e emergência, que, como ele disse, toda é concentrada no Hospital Municipal, o atual CREI, né?
Já existem pronto atendimentos, mas com uma complexidade menor, distribuídos na cidade. A gente está transformando isso para unidades de pronto atendimento, UPAs, né? Tem uma UPA na cidade náutica, que era um antigo pronto atendimento pequeno da cidade náutica, que vai ser transformado numa UPA porte 1. Isso já está em obras, acredito que a gente já inaugure isso no começo do ano que vem, se der sorte talvez até no final do ano. Tem uma UPA, essa maior, lá na área continental, no Humaitá, que vai ser uma UPA grande, porte 3, que já abrimos licitação, tá? Já está em processo licitatório, acredito que também no ano que vem a gente inaugure. E temos ainda verba para mais uma UPA, que vai ser construída provavelmente ali na área do Quarentenário. Sim. Tá? O senhor acha que com essas 3 unidades de pronto atendimento vai resolver, mas vai aliviar bem? Vai aliviar a área de urgência e emergência. Né? Um outro aspecto nosso é com relação à nossa área básica, né? Onde nós tínhamos unidades atendendo o modelo tradicional, que é um modelo de consulta por demanda espontânea. O usuário procura o posto de saúde e agenda a sua consulta. Né? O município, há mais ou menos uns 9 anos atrás, aderiu ao programa de saúde da família e há mais ou menos 9 anos estava estacionado em 9 equipes de saúde da família. Né? A gente entende que deveria ter uma equipe para cada 3 mil usuários do SUS. Né? Se a gente entender a nossa população SUS em torno de 240 mil, 250 mil, nós precisaríamos pelo menos de 80 equipes. Então, aos poucos a gente está migrando a nossa rede de UBS no modelo tradicional, né? Área básica no modelo tradicional, para a estratégia de saúde da família. Então, nesses 4 meses, nós já ganhamos mais 4 equipes. Então, fomos de 9 para 13. Né? Temos várias unidades nossas que estão em reforma, já inauguramos a do CAIC, do Parque São Vicente. Né? Inauguramos a Unidade de Saúde da Mulher e agora, acho que mais umas 2 semanas, reinauguramos a UBS do Japuí. Né? Todas elas já sendo reinauguradas no modelo de estratégia de saúde da família. Né? Então temos esse aspecto da urgência e emergência, esse aspecto da área básica e o aspecto da questão hospitalar que a gente já pontuou. A questão hospitalar que complementaria todo esse projeto. Nesse aspecto da questão hospitalar, dentro desse quarteirão onde vai ser instalada a UPA do Humaitá, nós temos já uma unidade hospitalar pequena, né, um hospital pequeno de 42 leitos, que já havia sido inaugurado, só que não tinha estrutura, só inauguraram as paredes. Então a gente está dotando de estrutura, eu acredito que mais uns 2 meses, 3 meses a gente já reinaugura. Vai ser um hospital só de clínica geral, de clínica médica, pacientes de baixa complexidade, que vai nos ajudar também a estar desafogando todo o atendimento de clínica geral que está concentrado no hospital municipal, no antigo CREI. Sem dúvida. E em relação a Santos, secretário, o novo PS Central que vai funcionar ali na rua Joaquim Távora, na Vila Matias, enfim, parece que fica pronto no final do ano, começo do ano que vem? É isso mesmo, secretário? O novo pronto-socorro central, na verdade, ele vai se transformar numa UPA, como o Rua estava colocando. E a obra está bem adiantada, está sendo realizada pela Fundação Lusíada, né? É uma parceria e a Lusíada depois vai colocar lá os estudantes de medicina, dos cursos de saúde para fazer estágio. E a nossa intenção é que já no começo do ano essa UPA esteja pronta. Na Zona Noroeste, está em licitação a UPA da Zona Noroeste, então mais 1 ou 2 semanas a gente tem essa UPA assinando o contrato. Liberada para começar a obra. E aí 10, 12 meses de obra, então segundo semestre do ano que vem a gente também tem a UPA da Zona Noroeste. E a UPA da Zona Leste, que ela é um pouquinho mais complicada, porque nós vamos demolir aquele prédio. Vai ser no mesmo local do PS, onde é o PS hoje na Afonso Pena. Exatamente, naquele mesmo local. Mas aquele prédio é um prédio antigo, corredores estreitos, uma estrutura que para reformar não ia ficar bom, né? Então a gente chegou à conclusão, só da área de engenharia e de arquitetura, vamos demolir, a gente faz um prédio novo numa condição muito mais adequada, né? O projeto está pronto,
E nós estamos finalizando o orçamento para ir para a licitação. Estamos aguardando o Ministério da Saúde nos credenciar com uma UPA nova. O ministro Arthur Queiro voltar a Santos e liberar mais um recurso. Já foi meio que acenada essa possibilidade, mas ainda estamos nas últimas tratativas. E o atendimento vai para onde, secretário? Nós estamos discutindo uma alternativa para o atendimento nesse período. Porque ali tem uma grande demanda, porque atende uma região importante da cidade, grande, muito populosa. Enfim. Ali vai ser, não é a primeira vez que isso acontece. Sim. A última vez que teve uma reforma ali, acho que tem uns 10 anos, já teve essa situação de funcionar provisoriamente em outro local. Nós estamos finalizando aí os tratativas para ver onde vai funcionar isso. Até mais um mês a gente tem isso pronto, né? Agora, é muito importante, eu acho que o Rua colocou muito bem, são duas estratégias que se casam, a questão da UPA com a atenção básica e principalmente a estratégia de saúde da família, né? Santos também ficou estacionado com a saúde da família, nós temos 3 equipes, até coincidente aí, mas a expectativa é que a gente amplie bastante isso agora, né? E o modelo de funcionamento da UPA, né, é importante dizer isso para o nosso espectador, que ele não é apenas um pronto-socorro com uma cara nova, né? Ele, de fato, é um novo modelo de funcionamento para a urgência e emergência, né? Então, na UPA, existe todo um sistema em que os casos graves são rapidamente avaliados e passa adiante, né? E os casos menos graves podem esperar um pouco mais. Então, o risco de morte, né? Assim, ele tem um atendimento muito rápido. Paciente que tiver um sofrimento, quer dizer, uma grande dor, uma falta de ar, né, uma dispneia muito importante e tal, ele é atendido rapidamente. E o mais importante, Chico, e aí é que casam as coisas, porque o paciente que está atendido ali, muitas vezes ele foi ali porque ele não conseguiu a consulta na rede básica ou porque ele não está sendo adequadamente cuidado lá. Então, tá bom, ele é atendido, resolve o problema dele, a UPA, mas a unidade de saúde do bairro dele, né, no caso aqui de Santos, as policlínicas, a estratégia de saúde da família, ela vai ser comunicada, né? Então, olha, o seu João veio aqui hoje porque estava com uma crise hipertensiva. Sim. Por que ele estava com a crise hipertensiva? Porque parou de tomar remédio, porque não fez dieta, porque ficou nervoso. Então, não, a unidade é avisada, né? A UPA trata, resolve o problema dele naquele momento, mas paralelamente, tem todo o cuidado para ele não voltar a ter a crise hipertensiva, né? Então, com isso, a gente melhora a qualidade do atendimento, diminui essa procura desnecessária pelo pronto-socorro. Sem dúvida, acho que essa é a grande novidade e a grande medida. Vamos torcer para que dê certo. Bom, secretário, senhores secretários, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo e a pauta da saúde, todos nós sabemos, é uma pauta extensíssima e teríamos muito a conversar. Secretário Antônio Rua, muito obrigado pela sua presença. Chico, obrigado. Desejar ao senhor boa sorte, embora 4 meses, continue aí à frente da secretaria, continuando com esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Chico, obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição para esclarecer o seu telespectador. Muito bem. Obrigado, secretário Antônio Rua Vieira, secretário municipal de São Vicente. Secretário Marcos Calvo, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico. Como disse o Rua, é sempre uma satisfação vir falar sobre a saúde, né? É importante a gente comunicar com a comunidade, com a população precisa estar informada. E eu estou num momento que eu acho que a gente está num momento bom da região, né? Nós temos aí uma articulação muito grande entre os secretários da região, como eu já disse. As autoridades a nível estadual, tanto o secretário estadual conhece bastante a região da UIP, e principalmente agora com o ministro também santista. Então eu acho que ele está num momento muito bom para a saúde da região. Claro, nada é mágico, né? Não é assim, amanhã está funcionando. Mas a gente está numa possibilidade de construir, de trabalhar, de avançar muito. Legal. Mas as pessoas não podem relaxar com relação à dengue, hein? Tem que continuar cuidando. Não tem como. Verdade. Muito obrigado aos 2 secretários, Marcos Calvo, Antônio Rua Vieira, Paula Paparella, toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews,
o jornal gostoso de ler e bom de negócios.